Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo, enfermeiro intensivista, dono da página Enfermagem Intensiva News, do Instagram Enfermagem Intensiva, do Twitter e do Facebook Enf Marcelo Silva. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o NAS, Nursing Active Score. É uma escala gerencial, tá? É uma escala de dimensionamento de pessoal. Eu não quis misturar essa escala no outro vídeo, que aquele vídeo era as escalas clínicas, né, de aplicação clínica, para não confundir. Apesar do NAS, a avaliação do NAS ser feita em cima de vários critérios clínicos, né, como padrão renal, padrão cardiovascular, padrão neurológico, etc., ela é uma escala que o resultado ela vai te gerar ações administrativas, ações de gestão, tá? Ela nos reflete o tempo que a enfermagem leva para cuidar de determinado paciente. Quanto maior for o número, né, no score, maior é o tempo que a enfermagem tem para cuidar daquele paciente. Para que ela serve? Para fazer dimensionamento de pessoas. É uma escala que ela não é brasileira, ela foi validada para a realidade brasileira, mas ainda assim a aplicabilidade dela é um pouco... A gente precisa aprimorar um pouco mais. Por quê? Sabe-se, né, que pelo Conselho Regional existe um número X de técnicos para cada paciente. Infelizmente, isso não é respeitado pela maioria dos hospitais do Brasil. Salvo exceções dos grandes hospitais, né, de ponta, que a gente tem aí nas grandes capitais, que respeitam isso. A grande maioria dos hospitais não respeitam o dimensionamento de pessoal dentro da UTI. Eu sei disso porque eu vivi isso numa experiência própria minha. Inclusive, eu vou até relatar aqui porque é uma situação que eu nem coloco no meu currículo, esse hospital que eu trabalhei, mas era um hospital que ele sugava da terapia intensiva o técnico de enfermagem para cobrir andar. Por exemplo, tinha plantões que eu dava com pacientes graves, cirurgia cardíaca, inclusive, que o técnico que assumia a cirurgia cardíaca, ele assumia mais 2 pacientes, porque e você tinha que fazer o NAS todos os dias, porque senão você não conseguia evoluir os pacientes. Ele era um sistema, ele era um instrumento obrigatório, você tinha que sentar para fazer o NAS, senão você não conseguia evoluir, mas o NAS ele não era respeitado. Né? Os gestores não respeitavam o NAS, eles sugavam os pacientes da terapia intensiva para cobrir unidade de internação. Eu, particularmente, me deixava muito angustiado aquela situação, e é uma experiência própria, tá? De todos os lugares que eu passei como enfermeiro, 2 ou 3 respeitavam o NAS, 2 ou 3. Porque é um instrumento ainda muito, na minha opinião, ele está muito longe da nossa realidade, né? Você sabe muitas vezes que você pega plantão, né? Você tem uma UTI de 15 leitos. Muitas vezes você pega o plantão como enfermeiro sozinho nessa UTI de 15 leitos, você tem que evoluir pelo menos uns 5, 6 pacientes. E o seu técnico, você fica com uma equipe de técnico de 5, 6, porque está desfalcado. E aí, né? Então, para a nossa realidade, a gente tem que sentar e pensar realmente medidas efetivas, né, para a gente tentar melhorar essa situação. O Conselho é um assunto muito complicado esse, né? O Conselho sabe dessa situação, o Conselho Federal, o Conselho Regional sabe que a gente passa por isso, mas sobra para o enfermeiro que está na ponta, cuidando de 15 pacientes, 5 técnicos. Né? E aí, ele tem que dar conta do plantão dele. O NAS vai fazer isso? Não. Né? Então, antes da gente tentar querer florear a nossa realidade, né? Tentar querer introduzir instrumentos, o NAS ele veio muito para abrir essa visão, né? Mas ele tem que ser prático. E atualmente, para a grande maioria dos hospitais, para a grande maioria, não são poucas, o NAS não tem aplicabilidade nenhuma. Ele é apenas um instrumento obrigatório, mais um instrumento obrigatório para o enfermeiro assistencial que já tem tanta coisa para fazer. Se ele resolvesse alguma coisa na vida desses enfermeiros que estão aí ralando o bucho para poder passar um plantão satisfatório, porque ele não tinha condições
humanas para fazer isso, ela ainda tem que sentar e fazer um NAS só porque tem que fazer. Essa realidade eu vivi muito tempo, graças a Deus eu não vivo mais, né? Foi uma experiência muito ruim que eu tive como enfermeiro. Espero não ter uma experiência tão ruim quanto essa, mas fica esse questionamento, né? Qual é realmente a aplicabilidade do NAS para o enfermeiro assistencial? Tanto é que a gente não tem muito estudo falando sobre ele. Falando, por exemplo, assim, ó, pacientes com NAS de tanto... paciente com... um setor onde os pacientes apresentam NAS de tanto a tanto, tem que ter tantos números de técnicos de enfermagem ou tantos números de enfermeiros. Isso não existe. Você tem só um instrumento que te mostra número, né? Mas não te dá realmente ação em cima daquele número. Uma ação realmente efetiva, né? Eu não sei de quem que tem que partir isso. Se tem que partir do conselho, se tem que partir do conselho regional, do conselho federal, ou dos hospitais, ou de nós mesmos, né? A gente tem que parar e pensar, para que eu estou fazendo esse instrumento? É só para encher linguiça? Né? É só para ser mais um dado estatístico para minha gestora apresentar na reunião de gestores? Mas qual a finalidade dele? Eu, particularmente, a finalidade prática, eu não consigo enxergar na grande maioria dos hospitais. Estou falando na grande maioria, tá? Salvo aí uns 10, 15 hospitais, né, de ponta que a gente tem aqui em São Paulo, em todo o território nacional, nas capitais. Mas se a gente falar de hospital de interior, até aqui na cidade de São Paulo, de hospitais menores, de menor porte, ele não tem aplicabilidade nenhuma, ele só serve... Desculpa, gente, não estou falando para não fazer, tem que fazer sim, talvez ele sirva para essa discussão. Porque o que a gente tem que fazer com ele realmente? Né? Para que eu estou preenchendo aquele papel? Né? Que tipo de informação, que tipo de... Como ele é um indicador de gestão, indicadores têm essa função, né? Você faz um indicador, você apresenta o resultado e você tem que ter uma ação em cima disso. Mas o NAS é um dos únicos indicadores que eu conheço que você mostra o resultado e ele não tem... as pessoas não se mexem para arrumar isso, tá? Mas voltando só um pouquinho, ele serve justamente para isso. O NAS é um instrumento que ele mede o tempo que a enfermagem gasta para cuidar de determinado paciente, e em cima disso a gente faz o dimensionamento de pessoas, né? Para que a gente tenha uma segurança e uma assistência adequada para aquele paciente que está sob os nossos cuidados, tá bom? Isso que eu falei agora é uma opinião minha, tá? As pessoas discordam, podem concordar ou discordar, é uma opinião minha, mas deixa o comentário de vocês aí no vídeo, falando qual é a experiência que vocês têm com o NAS, se ele realmente é efetivo e o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário, tá bom? Tenham todos aí uma ótima tarde e até o nosso próximo vídeo.